Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Também nos siga lá no Facebook, facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para você se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. E hoje nós chegamos no tão famoso capítulo 13 de Apocalipse, considerado o ponto alto do livro, o capítulo em que tem mais referências da mídia com relação a filmes, novelas, músicas, porque se trata do capítulo que fala da besta do Apocalipse, e não só uma, das bestas. Existem duas bestas no capítulo 13 de Apocalipse. E nós vamos ver essas bestas a partir de hoje. Hoje nós vamos estudar a primeira besta, a besta que sobe do mar, que também é o anticristo, nós vamos falar sobre isso. Depois nós vamos ver no segundo vídeo a besta que sobe da terra. Um vídeo muito importante, muito relevante para os nossos dias, porque de tempos em tempos esse assunto vem à tona no meio cristão. Tempos em tempos sempre sofre algum postulante a ser o anticristo na história. Então hoje nós vamos estudar quem que é essa besta, ou o que é essa besta do Apocalipse. Mas antes, se você puder fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, nós vamos pedir mais uma vez a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, te louvamos porque mais uma vez, Senhor, está aqui conosco, nos ajudando, estudando a Tua Palavra. Te pedimos que o Seu Santo Espírito esteja aqui para nos ensinar, nos dirigir e ser o nosso professor para entendermos realmente o que o Senhor quer nos mostrar nesta profecia. Perdoe os nossos pecados, também nos console, aqueles que estão passando por um momento difícil, que mesmo assim estão querendo aqui aprender a Tua Palavra, que o Senhor também esteja com eles. Nós pedimos tudo isso e desde já lhe agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Vamos continuar da onde a gente parou. Se você está seguindo aqui conosco os estudos de Apocalipse, nós paramos no capítulo 12. E no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, fala que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nós sabemos que o dragão é Satanás e é como se ele estivesse chamando alguma coisa do mar. E isso é muito importante a gente entender pelo seguinte: o capítulo 12 termina com o dragão pelejando contra os restantes da descendência da mulher. Que a mulher, que nós já estudamos, é a igreja, e que os restantes da descendência dela é o remanescente. Então, a briga agora de Satanás não é só contra a igreja, mas principalmente contra o remanescente, porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E por que isso é tão importante? Porque essa besta que vai surgir agora do Apocalipse é justamente a besta que vai atacar esta parte que o remanescente guarda, que o remanescente é fiel, que é a guarda dos mandamentos. Nós vamos ver mais para frente como que isso acontece na história dessa besta que sobe do mar. E aí sim, no verso 13, no capítulo 13, no verso 1, João fala: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-se-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Para podermos entender melhor essa descrição dessa besta, primeiro a gente tem que entender que besta, em grego, uma palavra chamada therion, ela significa um animal, uma fera, um animal selvagem. Então quando a gente fala besta, parece que está uma conotação meio diferente, né? Já pensa numa coisa demoníaca, diabólica, mas na verdade besta é a tradução de therion, que significa animal selvagem, uma fera. E animal em profecia, nós já vimos lá em Daniel capítulo 7 que simboliza reinos. E o Daniel capítulo 7
é um capítulo que nós precisamos estudar para entendermos a primeira besta do Apocalipse 13. Daniel capítulo 7 é praticamente um capítulo gêmeo da primeira parte do capítulo 13 de Apocalipse. Então nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os 2 vídeos que nós fizemos sobre Daniel capítulo 7, a parte 1 e a parte 2, para que você possa se aprofundar mais e entender muita coisa do que a gente vai falar aqui. Se você quiser assistir esse vídeo inteiro primeiro, depois ir lá assistir os outros 2, não tem problema. Se você quiser dar pause agora, assistir os 2 primeiros, depois voltar aqui, seria melhor. Mas se você quiser continuar, essa besta, esse animal que sobe do mar, primeiro é muito parecido com o sonho de Daniel. Daniel também vê 4 animais subindo, saindo de dentro do mar grande. E quando ele pergunta para o anjo quem são esses animais, o anjo explica: esses animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Como nós já vimos em Apocalipse capítulo 17, verso 15, mar significa povos, línguas, tribos e nações. Então aqui nós temos um reino que vai surgir do meio dos povos que não são povos de Deus. Mar, povos, línguas, tribos e nações, geralmente é associado aos povos gentios, os povos que não são seguidores de Jeová. Então nós temos aqui um animal que tem as características dos 4 animais do capítulo 7 de Daniel. Você vai ver que no capítulo 7 de Daniel, esses 4 animais que sobem do mar grande são um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e também alado, e um animal terrível e espantoso que tem 10 chifres. E aqui nós vemos um animal que é a amálgama, a mistura desses 4 animais. Ele tem os 10 chifres na cabeça, ele tem 7 cabeças, que é a soma desses 4 animais. Então você tem uma cabeça do leão, uma cabeça do urso, 4 cabeças do leopardo e uma cabeça do animal terrível e espantoso, 7 cabeças. E ele tem o corpo do leopardo, que é um dos animais de Daniel, tem os pés como de urso, que é o segundo animal, e tem a boca como leão, que é o primeiro animal da visão de Daniel. Então é muito parecido a visão que João tem da visão que Daniel tem. A diferença é que a visão de João, esses animais estão todos misturados, e Daniel vê um animal subindo por vez do mar grande. Aqui João vê um animal com todas as características dos 4 animais de Daniel também surgindo do meio do mar. E fala que quem dá poder para esse animal, para esse reino, é o próprio Satanás. É o dragão que dá poder e autoridade. Quando você vê as características desse animal, é muito parecido com as características do chifre pequeno de Daniel 7. Lá em Daniel 7 nós vemos que na cabeça do animal terrível e espantoso você tem 10 chifres. Desses 10 chifres caem 3 e desses 3 sobe uma ponta pequena, um chifre pequeno. E as características que é dado para esse chifre pequeno são as mesmas características que são dadas para este animal que João está vendo agora subir do mar. Quais são essas características? Você vai ver lá no verso 5 que foi-lhe dado uma boca para que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o seu nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então ele tem uma boca que profere blasfêmias. Ele fala que a autoridade dele vai durar 42 meses. Fala que vai difamar o tabernáculo, o santuário. E fala que vai pelejar contra os santos e vai vencer os santos. As mesmas características do chifre pequeno no capítulo 7 de Daniel. Só que lá fala que o seu poderio vai durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que nós já vimos que corresponde a 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio é o mesmo período de 42 meses, se você fizer o cálculo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lá em Daniel 11 vai falar que um tempo significa ano. Então, um tempo, 1 ano. 2 tempos, 3 anos.
e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio vai dar 42 meses, se você dividir por meses. E esses 42 meses, se você dividir por dias, vai dar 1260 dias, que é o período profético de 1260 anos da supremacia papal. Então, não resta dúvida que o chifre pequeno, que nós já vimos que simboliza o poder papal, também é a besta que sobe do mar de João, aqui no capítulo 13, que também simboliza o poder papal. Por que nós sabemos que isso que simboliza o poder papal? Porque não tem outro reino na terra que é político e religioso e que tem todas essas características. Vamos rever algumas dessas características que a gente já viu lá no capítulo 7 de Daniel, mas nós vamos ver aqui a principal delas. É a questão da blasfêmia. Nós já vimos o que significa blasfêmia, mas nós vamos ver de novo. Lá em João, capítulo 10, no Evangelho de João, capítulo 10, ele fala o seguinte. João, capítulo 10, no verso 32, quando Jesus Cristo estava conversando com os judeus, ele fala o seguinte, quando os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia na Bíblia é o homem querer ser Deus, querer se colocar no lugar de Deus. Então, um reino aqui na terra, um reino terrestre e político, quis se colocar no lugar de Deus. E mais do que isso, blasfêmia, lá em Marcos, capítulo 2, também tem outra característica. Marcos, capítulo 2, no verso 5, você vai ver a cura de Jesus a um paralítico. Ele fala o seguinte, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, o ato de querer perdoar o pecado do outro também é blasfêmia. Aí você pode estar se perguntando, mas a Bíblia não fala para a gente perdoar os pecados uns dos outros? Sim, eu posso perdoar um pecado daquilo que alguém fez contra mim, mas eu não posso perdoar um pecado de uma pessoa se ela não fez nada contra mim, que é a mesma coisa até hoje que os padres fazem. Quando você comete algum pecado que não é contra o padre, você vai lá no confessionário, se confessa e o padre fala para você fazer uma penitência e os seus pecados estão perdoados. Isso é blasfêmia. Então, mais uma característica que mostra que realmente esse poder que João está vendo é o poder papal. O período que ele tem de autoridade de 42 meses, nós já vimos que é os 1260 anos, que vai de 538 até 1798 depois de Cristo, e fala que ele foi pelejar contra os santos, quer dizer, ele ia perseguir os santos do Altíssimo. Nós já vimos tudo isso lá em Daniel, capítulo 7. Também fala que ele ia difamar o tabernáculo. Por que ele ia difamar o tabernáculo? Porque todo o sistema do tabernáculo, do santuário de Deus, ele prefigurava a Cristo. Então tudo ali simbolizava Cristo e apontava para Cristo. Quando ele se coloca no lugar de Deus, ele é o perdoador de pecados, então ele está difamando o sistema do santuário. Por isso que fala lá no capítulo 8 de Daniel com relação à purificação do santuário, porque ele difama o trabalho que era feito ali no tabernáculo, colocando a obra de Cristo em segundo lugar. Agora eu não vou mais a Cristo para pedir perdão dos meus pecados, agora eu vou ao homem, o homem que agora tem autoridade de perdoar pecados. Mas não é só isso. Um pouco antes, no verso 3, fala que então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então ela teve uma ferida de morte. Qual foi essa ferida de morte? Quando
O Napoleão, nós já vimos isso lá em outras passagens antes, nos capítulos anteriores de Apocalipse. Napoleão, o imperador Napoleão, francês, invade o Roma, prende o Papa e acaba com o poderio, com a supremacia papal do Papa, e isso em 1798. Ele prende o Papa e o Papa acaba morrendo na prisão. Ali ele tem a sua ferida de morte. E a questão da ferida mortal ser curada, há uma certa divergência entre os teólogos. Alguns acreditam que essa ferida foi curada quando Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, restaurou os poderes do Papa, dando a cidade do Vaticano. E aí o Vaticano é um estado dentro da Itália, o menor estado do mundo. Estado que eu falo, estado federal, como se fosse um país mesmo. E tem outras pessoas, outros teólogos que falam que essa ferida ainda não foi curada. Ela só vai ser curada quando for restabelecida a autoridade que vai ser dada pela segunda besta para o poder papal. Então tem alguma divergência, mas o fato é que toda a terra se maravilhou da besta e adora a besta. E a questão de adoração nós vamos ver mais para frente como que significa essa questão de adoração. Mas se você for perceber, tudo que nós lemos até agora, em nenhum momento nós citamos a palavra anticristo. Não existe essa palavra anticristo no Apocalipse 13. Então por que se fala que a besta que sobe do mar é o anticristo? Porque como nós vimos, essa besta representa o poder papal. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo está falando desse poder, ele usa essa palavra que na nossa tradução está iníquo, mas em outras traduções, como a Bíblia do Rei James, está como anticristo. Então, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então Paulo está falando aqui, quando vou falar sobre a volta de Jesus, o dia do Senhor, ninguém engane vocês. Aí no verso 3 ele fala: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo aqui está falando do chifre pequeno lá de Daniel, que é o poder humano, político e religioso que quer se colocar no lugar de Deus. E mais para frente ele fala a mesma coisa que acontece em Apocalipse capítulo 3, falando que a autoridade desse poder é dada pelo dragão. No verso 9 ele fala: ora, o aparecimento do iníquo, e essa palavra iníquo na Bíblia do Rei James está anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Então, a mesma coisa que João está vendo lá em Apocalipse 13, que quem dá autoridade para esse poder é Satanás, Paulo também fala, só que ele chama esse poder de anticristo, aquilo que é contra Cristo, aquilo que nega Cristo. E realmente você vai ver que esse poder está negando a Jesus Cristo, ele está se colocando no lugar de Deus. Tanto é que a palavra Papa significa Pai. E o próprio Jesus Cristo falou lá em Mateus 23, que não se deveria utilizar essa expressão. Mateus 23, verso 9, ele fala: ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Então, é um poder político e religioso que quer se colocar no lugar de Deus para ser adorado aqui na terra, que nega Jesus Cristo, que difama o tabernáculo. Mas outra característica interessante: por que agora esse poder aparece misturado com todos os outros animais da visão de Daniel? Você vai ver a partir de agora algumas imagens
que nós estamos disponibilizando aí no vídeo, essas imagens vão estar disponíveis na página do Facebook. Se você quiser ver mais tranquilo, mais pausadamente, analisar todas essas imagens, nós vamos estar disponibilizando lá no Facebook. Mas você está vendo essas imagens, você vai ver que há um sincretismo religioso, várias não atitudes, mas várias cerimônias que existia no mundo pagão de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, de Roma e também do Egito, foram utilizadas, foram feito um sincretismo com a religião cristã quando o poder papal sobe, né, se torna soberano. E você pode estar perguntando, mas por que o Egito? O Egito não faz parte desses 4 animais, ele faz parte uma das 3 costelas que está na boca do urso, que simboliza a Medo-Pérsia. Por isso que é muito importante você assistir aqueles 2 vídeos de Daniel, lá a gente vai explicar tudo isso. E você está vendo aí um sincretismo religioso, uma mistura de toda a religião pagã sendo absorvida pelo cristianismo apostatado, pela apostasia, e aí o poder papal utilizando desses rituais, né, no meio do cristianismo. Outra coisa que é importante dizer é que não é a Igreja Católica Apostólica Romana que é o anticristo. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição, a igreja são pessoas. Então, pessoas que se reúnem acreditando numa mesma doutrina, isso é uma igreja. Você vai ver várias passagens disso nas cartas de Paulo no Novo Testamento, a igreja que se reúne em tal lugar, a igreja que se reúne em tal casa. Então, a igreja são pessoas que se reúnem. Então, não é a igreja que é a besta do Apocalipse, não é a igreja que é o anticristo, é o poder papal, são os bispos de Roma, e não é uma única pessoa, porque o anticristo não é alguém, porque não tem como uma pessoa sobreviver por 1260 anos. O anticristo é um poder político e religioso que está trabalhando sob a autoridade de Satanás aqui na terra para perseguir os santos do Altíssimo. E ele termina essa primeira parte falando o seguinte, no capítulo 13 de Apocalipse, ele termina a primeira parte falando: e adorá-la-ão, verso 8, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então ele está falando assim, a igreja, o poder papal vai levar a cativeiro as pessoas, ela também será levada a cativeiro, eles também serão levados a cativeiro. Mataram a espada algumas pessoas, também vai ser morta a espada, né? Então vai ser retribuído para eles, para esse poder, tudo aquilo que eles fizeram contra os santos do Altíssimo. Depois de todo esse estudo que nós fizemos aqui, entendendo que a primeira besta do Apocalipse é o poder papal, e com todas as características de querer se colocar no lugar de Deus, de querer de perseguir os santos, de agir por 1260 anos ou 42 meses, nós precisamos deixar bem claro o seguinte: de tempos em tempos sempre aparece alguma teoria nova dizendo quem que é o anticristo. O anticristo já foi Napoleão Bonaparte, o anticristo já foi Hitler, o anticristo já foi Stalin com a União Soviética, e aí surgiu a questão do comunismo. O anticristo já se tornou o Emmanuel Macron, há uns 2 anos atrás, estavam surgindo algumas teorias que o Emmanuel Macron, presidente da França, era o anticristo. E depois agora surgiu a questão da China, voltando de novo com relação ao comunismo, porque o comunismo é do diabo e que nós não devemos seguir nada que vem da China. Agora que você sabe a verdade, nós pedimos encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Por quê? Paulo fala que a volta de Jesus não acontecerá
antes que venha a apostasia, antes que apareça o anticristo. E segundo o que nós estudamos, ele já está aí, esse poder já veio. Nós não estamos esperando um poder blasfemo, o anticristo, a besta do Apocalipse, para dar início a alguns acontecimentos com relação à tribulação, à perseguição. Não, ele já está aí. O que nós devemos nos preocupar principalmente é com a segunda besta, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Essa sim é o que nós devemos nos preocupar. Mas a primeira besta é o poder papal. Então divulgue esse vídeo, por favor, nos ajude a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Curta, comente, para que esse vídeo se torne relevante no feed do YouTube para outras pessoas, para que as pessoas parem de pensar essas barbaridades. O anticristo não é o comunismo, o anticristo não é a China, o anticristo não é nada do que está aparecendo agora. O poder da besta do Apocalipse, capítulo 13, que sobe do mar, é o poder papal. Perdeu um pouco de influência, principalmente hoje no mundo político. Mas nós vamos ver no próximo vídeo que ela vai voltar, principalmente porque vai ser dado muita influência para ela de novo através da segunda besta. E essa besta é que nos interessa hoje para estudarmos quem que ela é, para que realmente nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Então nós contamos com vocês, que vocês compartilhem esse vídeo, divulguem, poste nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, aquelas pessoas que você sabe que querem aprender mais ou que estão enganadas por falsas teorias, falsas interpretações, mostre esse vídeo para elas, para que elas possam aprender quem que é esse poder do capítulo 13 de Apocalipse. E nós possamos nos preparar para a volta de Jesus, estar cada vez mais estudando as suas profecias para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.